Meus queridos amigos e irmãos, que a Santa Paz de Deus esteja conosco nesse dia de hoje. Quem vos fala é o seu irmão em Cristo Jesus, Jusemar Oliveira. Amados irmãos, graças a Deus por mais um dia de vida na presença do Senhor. Graças a Deus, queridos. Deus nos deu mais uma chance, Deus nos deu mais um dia para que nós hoje possamos fazer bem melhor do que nós fizemos ontem. Deus quer que cada dia que passa nós sejamos pessoas melhores em todos os sentidos, pessoas que verdadeiramente amam a Deus sobre todas as coisas. Queridos, é de grande valia nós sabermos o nosso valor, sabermos o valor de Deus. Amém, queridos? Amados, o valor de Deus para conosco é incalculável, em todos os sentidos. Em todos os sentidos, o valor de Deus é incalculável. O nosso valor também, até porque quando nós fomos gerados, quando nós estávamos no ventre de nossa mãe, nós era a semelhança de Deus em todos os aspectos. Nós era a semelhança de Deus. Da mesma forma que Deus, Ele é um ser que não tem explicação. Onde você pensar, Deus está. Onde você pensar, Deus existe. Da mesma forma, quando nós estávamos no ventre de nossa mãe, nós era a semelhança de Deus. Para os irmãos meditar, quando nós estávamos no ventre de nossa mãe, nós vivíamos em um outro mundo. Nós vivíamos de uma outra maneira. O nosso alimento não era o alimento de hoje. A nossa maneira de viver não era a maneira de hoje. Nós vivíamos dentro de um ambiente, de um mundo que era água. E lá nós estávamos, e lá nós vivíamos. Não sei se algum dos irmãos já parou para pensar. Hoje você conseguia viver dentro de um aquário cheio de água 9 meses? Não. Se nós ficar hoje, queridos, se nós ficar dentro da água hoje, por mais que ela seja térmica, por mais que ela esteja morninha, aquela água, se nós ficar uma semana, se nós conseguir ficar uma semana, é milagre. Nós não vamos conseguir ficar um dia dentro da água, sem um aparelho para respirar. Nós não vamos ficar nem uma semana. E nós ficamos 9 meses dentro de um líquido. Podemos classificar esse líquido como uma água. Ficamos 9 meses. Nós éramos semelhança de Deus. Nós éramos semelhança de Deus. Amém, queridos? Só para meditação. Pense nisso. Você tem valor. Crer nisso, você tem valor. Nunca você deve falar que você não presta, que você não tem valor.
Se você quiser ser semelhança de Deus, se você quiser ser filho de Deus, se coloca no lugar que Deus te criou. Valorize uns aos outros. Valorize. Que Deus não te fez uma qualquer coisa. Deus não lhe fez um objeto qualquer. Deus fez a imagem dele em você e em mim. Você tem valor. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor com cada um de nós nesse dia de hoje. Que Deus venha abençoar e guardar todos aqueles que clamam pelo sangue de Jesus. Que Deus venha fazer uma restauração por completo. Deus venha fazer com que você seja restaurado em todos os sentidos. Que Deus venha também abençoar todos os aniversariantes da semana e do mês. Que o Espírito Santo de Deus encontre graça em nós. Queridos irmãos, hoje nós estamos em uma leitura simples, porém valiosíssima. Observe, querido, a leitura ela é simples, mas porém com muito significado essa leitura de hoje. Eu gostaria que você conferisse com seus próprios olhos. Que leitura maravilhosa. No livro de Lucas, no capítulo 14, no versículo 34 e 35. Amém, amados? Lucas, capítulo 14, versículo 34 e 35. Se porventura algum dos irmãos tiver dificuldade de encontrar essa página na sua Bíblia Sagrada, se você tiver dificuldade, querido, está aproximadamente na altura do número 1200. Folheie a sua Bíblia com atenção e com amor. Procure com interesse. Não desista. Procure com amor. Lucas, capítulo 14, versículo 34 e 35, que se encontra aproximadamente na altura do número 1200. Vamos à leitura, amados, pela misericórdia do Senhor. Eu conto com as orações dos irmãos. Conto sim, Deus sabe as minhas necessidades e as minhas limitações. Em Lucas capítulo 14, no versículo 34 e 35 está dizendo, o título é este, querido. Este é o título, ó, os discípulos, sal da terra. Amém, amados? Vamos à leitura, pela misericórdia do Senhor. O sal é certamente bom. Amém, amados? Fica em oração, me acompanhe. Amém, querido? O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Amém, amado? Aqui está falando, querido, que o sal é certamente bom. Caso o sal se torne sem sabor, como restaurar-lhe o sabor? Amém, querido? A palavra insípido que está escrito aqui, só para simplificar, é como se fosse assim, se o sal ficar sem sal, se o sal ficar sem sabor, para que ele serve? Para que serve? Se o discípulo ficar sem fé, para que serve? Amado, uma pessoa sem fé, para que serve? Não serve para nada. Se nós não tiver fé, se nós não tiver amor, para que serve? Para nada. Não temos valor nenhum. Somos igual uma folha seca jogada ao vento. No verso 35 está falando assim, ó.
nem presta para a terra. Amém? Se o sal ficar insípido, não presta nem para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançar-no fora. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém, amado. Está falando, se o sal perdeu o sabor, não presta para nada. Nem para a terra, nem para jogar no monturo, não presta. Nós, queridos, que somos criatura de Deus, nós que somos seres humanos, não podemos perder a fé, para que nós ficamos sem sabor, para que nós não morremos espiritualmente. Amém, querido? Leia no livro de Lucas, no capítulo 14, versículo 33 e 34. Se você quiser aprofundar mais um pouquinho na leitura, você vai lá no livro de Marcos. Lá Marcos no capítulo 9. Você vai encontrar também a mesma passagem, querido. Em Marcos capítulo 9, no versículo 49 e 50. Amém, querido? Está escrito: porque cada um será salgado como fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmo, a paz uns os outros. Tenha vós sal e a paz um com o outro. Amém, querido? Aqui é em Marcos. Aqui também em Mateus, você vai encontrar também essa mesma passagem. Em Mateus, no capítulo 5, no verso 13, está falando: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Amém, amados? Que Deus muito te abençoe e te guarde. Que Deus fale melhor com cada um de nós. Nós precisamos, amado, de ser o sal da terra. Eu sei que o tempo já se foi, mas o nosso Deus é eterno para cuidar de nós. Mas pensa comigo, imagina qual é a coisa em cima da terra que não tem sal. Qual é? O que você imagina que você possa fazer de alimento que você não coloca sal? Até o próprio pão doce tem sal. Até o próprio bolo doce tem sal. Amém, querido? Seja o sal da terra. Seja o sal da terra, pela misericórdia do Senhor. Você precisa, eu preciso de ser o sal da terra. O sal, ele é o menos elogiado, mas eu duvido quem viverá sem sal. Todo mundo fala que a comida está gostosa. O sal, ele é praticamente não visto, mas ele está presente. Amém, querido? Nós não precisamos, amados, de elogio humanos, mas precisamos de estar presente em todos os lugares, como se fosse o sal da terra. Que Deus venha nos abençoar e nos guardar ricamente. Que a santa paz de Deus esteja com cada um de nós nesse dia de hoje. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo de Deus esteja conosco até a volta de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus.